Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Soberano, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Tu és fiel, meu Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigado, Deus, Senhor da glória. Meus irmãos, eu quero com muita alegria saudá-los na paz do Senhor, amém? Amém. Quero saudá-los na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, Jesus merece muito mais do que podemos dar a Ele. Estou feliz de estar aqui com os irmãos. Sem delongas, eu quero agradecer a confiança do pastor Iago, que nos concede a tribuna. Quero agradecer o diácono Luan também pelo convite, lembrar de nós, né, dentre tantos servos de Deus. Os irmãos, eu me faço acompanhar da minha mãezinha, né, que foi apresentada, a irmã Sônia, ela e da minha tia Isabel. Elas são bênção na minha vida, no meu ministério. A minha família ficou na congregação, né? Minha filha trabalha nos adolescentes, minha esposa com as crianças, então vim acompanhado da minha mãe, da minha tia Isabel. Abaixo de Jesus, minha mãe foi peça fundamental para eu estar aqui hoje, né, meu pastor? Louvo a Deus pela vida dela, louvo a Deus por essa igreja. Vocês continuam lindos para Jesus, fervorosos, e é isso que importa. Os irmãos, sem delongas, então a interferência vem aqui, não? É Luciano, né? É isso, João? Teu nome é? Samuel. Prazer rever Samuel. Deus abençoe esta igreja. Quero te convidar, abra comigo, por gentileza, livro do Apocalipse, capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Eu não tenho costume de repetir mensagem, nós pregamos esse texto ontem, ali na mini vigília, ali no contorno, mas eu senti que faltou algo, eu senti que Deus assim me orientava nesse texto. Eu quero me utilizar dele de novo. Nós vamos ler no capítulo 3, a partir do verso 18. Perdão, verso 14, até o versículo de número 22. Aleluia. Amém? Está ali, nos diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que te unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode tomar seu assento.
Glória a Deus. Meus irmãos, é com imenso prazer que eu deixei a nossa congregação lá. Eu costumo fazer isso, pastorear 2 vezes ao ano no máximo, né? Mas eu confesso para os irmãos que tenho um carinho, uma admiração por esse ambiente. É bem verdade que aqui a congregação de Independência está situada num local difícil, né? Nos referindo assim às dificuldades que existem aqui, mas a igreja não perde o fervor, segue servindo a Cristo. Isso me chama a atenção, me alegra. Então, dessas 2 vezes, eu até relutei, né, diácono? Demorei uma semana para responder. Falei, pastor Manel, o que eu faço? Fiquei, vamos lá atender. Deixei os obreiros lá e estou aqui para entregar a mensagem de Deus. Vamos àquilo que o Espírito tem para nós. Os irmãos, nós estamos diante de um texto que tem uma particular interpretação. Alguns estudiosos vão interpretar diferente as cartas às igrejas da Ásia Menor. E uma das interpretações, que é na qual eu comungo, é que as cartas representam períodos distintos da igreja. E se os irmãos relerem, observarem com cuidado, atentos, vão perceber que esta interpretação ela é equilibrada, saudável e se encaixa. Não precisamos forçar o texto para que ela venha fazer sentido. Nós vamos ver, por exemplo, nas primeiras cartas às 7 igrejas, que vai falar primeiramente da igreja de Marte, da igreja que morria, derramava seu sangue ali em prol da causa, em prol do Evangelho. E as cartas vão discorrendo. A carta que antecede a igreja de Laodiceia é a igreja de Filadélfia, que é considerada uma igreja quase perfeita. Se observarmos a geração ou as gerações que nos antecederam, não é o meu caso, eu sirvo a Cristo, não tenho nem ainda 2 décadas, mas talvez os mais antigos vão se lembrar de uma igreja fervorosa, de uma igreja, não querendo ser saudosista, mas de uma igreja que realmente militava, uma igreja de boas obras, de muitos milagres, muitos feitos aconteceram, né? Se voltarmos aí talvez 100 anos, no máximo 200 anos, ou talvez 50, 80 anos atrás, era uma igreja um tanto quanto diferente de hoje. Mas a revelação ela vai progredindo, avançando, e nós chegamos até a igreja de Laodiceia, que alguns estudiosos vão dizer que a carta a esta igreja ela cai como luva para esta geração atual, para o século 21, para a nossa igreja. Quando percorremos a história, nós vamos ver que Laodiceia ela era uma metrópole importante, uma metrópole que se dava muito ao comércio, como por exemplo, era comercializado ali o colírio. Quando Jesus vai citar, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio. Isso tem um pano de fundo, isso tem um porquê. Os historiadores vão dizer que em Laodiceia se comercializava muitas coisas, dentre elas, por exemplo, a lã negra, a vestimenta feita de lã negra. Os historiadores vão dizer que também ali havia um comércio de um certo colírio que se aplicava medicinalmente nos olhos. Então Jesus aqui, quando ele está dizendo, trazendo conselhos àquela igreja, a esta igreja, ele está trazendo estes conselhos um tanto quanto ironicamente. Ele está dizendo: olha,
Vocês são ricos, se dizem ricos, mas eu quero trazer aqui 3 conselhos para vocês. O primeiro deles é que compre ouro, mas um ouro refinado, um ouro purificado. O segundo conselho que Jesus vai dizer, ele diz: olha, vocês até comercializam uma lã, algo, uma vestimenta, mas eu quero dar um segundo conselho: compre de mim vestes brancas. E o terceiro conselho que Cristo dá a esta igreja é: vocês até comercializam também um certo colírio, mas eu quero que vocês comprem de mim um colírio para que vejam as coisas espirituais. Então esse é o pano de fundo, esse é o pano histórico que está por detrás desta carta a esta igreja na Ásia Menor. Pois bem, quando esse texto veio no meu coração, ele veio com um certo ar de crítica à nossa geração. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que nós que pregamos a palavra de Deus, nós que pastoreamos, cuidamos de almas, nós que temos uma opinião pública acerca da igreja, nós precisamos ser muito cautelosos, meu pastor. E além de cautelosos, equilibrados. Eu quero prender a tua atenção para que você não me interprete mal nesta mensagem. E eu começo esta mensagem dizendo o seguinte: teologicamente nós temos 2 igrejas. Isso precisa ficar bem enfatizado na nossa mente, para que não venhamos nos decepcionar na caminhada e possamos seguir como as Escrituras dizem, que é olhando para o alvo, olhando para Cristo. A primeira igreja que nós temos, teologicamente dizendo, é uma igreja local, uma igreja que possui até placa denominacional, como por exemplo aqui no ambiente que nós servimos a Deus, a nossa placa da igreja local é chamada de Assembleia de Deus. E a igreja local, ela possui também uma delimitação territorial, um espaço físico, feito na maioria das vezes de alvenaria, um santuário para que nós possamos, através dos instrumentos, dos obreiros, da liturgia, venhamos servir a Cristo. Essa é, teologicamente dizendo, a igreja local. E esta igreja, pasmem, ela pode padecer. Os líderes desta igreja podem cometer erros, os obreiros podem falhar, os crentes desta igreja podem até desanimar no meio do caminho. Mas nós temos um outro lado, um outro extremo, uma outra igreja, que teologicamente a Bíblia vai nos apresentar como o corpo místico de Cristo. Esta igreja, a minha Bíblia, a teologia que eu estudo vai dizer que esta é una, é perfeita. Esta igreja é um edifício espiritual inabalável. Aleluia. Pasme você, talvez você imagine que esta igreja teve início em Atos dos Apóstolos, mas esta igreja teve início lá no jardim, nos primórdios da humanidade, porque as obras de Deus são perfeitas. E pasmem vocês, esta é a igreja que o Evangelho descrito por Mateus vai dizer: as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja. E aqui fica um desafio, fica um questionamento espiritual. Porque como assim 2 igrejas? A igreja local e a igreja universal. Na igreja universal, o diabo ele fica perdido e não sabe. Quando ele olha para a congregação de independência, ele não sabe. Como ele não sabe, ele é limitado e não sabe o futuro, ele não sabe quem vai entrar na eternidade, quem não vai. Ele não sabe especificamente os que compõem qual igreja, e por isso ele fica perdido, e nós vamos
avançando para o cumprimento da palavra de Deus. Então, neste teor de reflexão, nós temos que ter muito cuidado, porque a igreja ainda é, preste atenção no que eu vou lhe dizer, o melhor local para nós estarmos. Só que quando nós avaliamos, jovem, nós vamos ver, principalmente esta é uma avaliação dos mais antigos, dos obreiros mais experientes, dos crentes que já vêm há muitos anos nessa labuta, nessa caminhada, e eu acho às vezes que eu me considero um pouco velho, por mais que eu tenha 37 anos, eu sinto saudade da igreja de 2 décadas atrás, quando ali eu me converti, e por onde eu passo eu não canso de relembrar, de ser até um tanto saudosista. Eu me lembro que nossas reuniões de jovens ali na posse, quando eu tive privilégio de dirigir os jovens 4 anos ali, nós reunimos os jovens de um lado só da igreja às sextas-feiras, e nós dobrávamos os joelhos, e eu escutando assim o estalar do Espírito Santo, Deus batizava um, batizava outro, e quando nós víamos tinha 15, 20 jovens batizados no Espírito Santo, e isso me traz saudade. E eu olho para hoje e eu começo, Senhor, o que aconteceu? Uma convicção nós temos, e isso ninguém pode contrariar. A culpa pode ser minha, pode ser de qualquer obreiro, mas nunca, jamais do Senhor. Aleluia! Isso aí é o ponto principal da nossa reflexão. Aí nós vemos se estes estudiosos estão corretos, dizendo que a carta à Laodiceia ela vem falar mais especificamente à igreja da atualidade. Nós temos aqui, como estrutura de todas as cartas, uma apresentação pessoal de Jesus. Ele vai se apresentar diferentemente a cada igreja de uma forma. E a estrutura destas cartas, ele traz também uma repreensão, uma promessa. Mas a Laodiceia, especificamente, depois você leia todas as cartas, é a única carta que ele traz um conselho. O texto do versículo 18, ele diz: aconselho-te, está aí na tela. O Senhor está trazendo na realidade 3 conselhos à igreja: comprar dele ouro purificado, vestes brancas e colírio, para que possamos enxergar. Dentre essa introdução, essa reflexão, nós vamos parar aqui e refletir juntos, jovens, adolescentes, os mais idades, visitantes, que pé está a igreja de Cristo. Nós olhamos e vemos neste texto, dentre as repreensões que Jesus faz a esta comunidade, que estava ali em Laodiceia, na Ásia Menor, ele começa dizendo: eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. E aqui eu quero pôr uma vírgula para começar a refletir com vocês o que Jesus tem falado comigo. Nós temos, permeando o Evangelho no Brasil, uma estratégia que eu não sei de onde veio, que é se nos utilizarmos de estratégias para ganharmos os jovens. Nós vamos ver, se fizermos um traçado diaconal histórico da igreja, nós vamos ver a igreja mudando de aparência muito bruscamente. Temos movimentos aí como Hipergraça, não sei se você ouve, está sendo filmado, mas acredito que ele não vai ouvir isso, como percussor deste movimento, Dave Leonardo, que vai dizer: você pode pecar, 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 quando você se arrepende, tudo muda. Aí eu vejo o apóstolo Paulo dizendo em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Quando eu faço um apanhado teológico, eu vejo que o pecado ele é o mal do mundo. Eu vejo que ele mudou a estrutura do universo no jardim.
Ele veio contaminando os homens, fazendo com que eles se rebelem a Deus, na torre, no dilúvio, em tudo, até chegarmos ao ápice da revelação que é Cristo. E nós vemos, quando Jesus aparece ali, temos uma manifestação possível da Trindade, que a Bíblia vai dizer que João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, Aleluia. que tira o pecado do mundo. Você tem direito de concordar comigo, mas também de discordar de mim, mas também de concordar. Quando olho para as Escrituras, eu vejo que o maior inimigo de Cristo é o pecado. Obviamente o diabo, mas o pecado. Tudo que Cristo padeceu foi por causa do pecado da humanidade. Eu sei que teologicamente nós não podemos negar que se nos arrependermos, o Senhor perdoa os nossos pecados. Mas eu vejo Jesus, quando aparece aquela moça, aquela mulher, e ele diz: olha, perdoados estão os teus pecados. Só que nós temos um grande defeito de omitir partes das Escrituras e não numa inteireza nos debruçarmos sobre ela. A Bíblia vai dizer: perdoados estão os teus pecados. Mas Jesus complementa e diz: vades e não peques mais. Glória a Deus. Segura aí que nós vamos chegar lá no que Deus quer falar conosco. Então nós vemos um desses movimentos que diz: olha, pode pecar. Deus conhece a tua fragilidade, Deus conhece a tua estrutura, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Escute, pecado para o crente é a última opção, ou melhor dizendo, pecado para crente nem opção é. O Senhor perdoa, mas quando pecamos premeditadamente, a Bíblia vai nos ensinar que o pecado ele sai do âmbito de pecado e entra no âmbito de iniquidade. O pecado ele é um deslize espiritual não premeditado. Aí vem esse movimento dizendo, favorecendo demasiadamente a graça. Meus irmãos, entendam uma coisa: nós precisamos, para poder explicar graça de forma equilibrada, não se explica, não se fala sobre a graça divina sem antes explicar o juízo divino. Eu posso te dizer, Deus perdoa pecados, sim, a graça existe, estamos aí usufruindo dela. Mas se nós vacilarmos com os nossos pés, o inferno existe e nós seremos sim lançados lá. Então, quando eu olho para essa geração, eu vejo esse movimento chamado hipergraça. Mas existem outros movimentos, como por exemplo a autoajuda, o tão famoso coach evangélico. Vão se ensinando que nós podemos conquistar. Isso vai contrariando a Bíblia. Vai ensinando que nós podemos possuir, que existem métodos, que é só liberar uma palavra, que é só fazer isso, fazer aquilo, que nós vamos galgando. E a minha Bíblia arde a trombeta da voz da Bíblia dizendo que nós podemos até padecer, nós podemos até ter falta, mas a única coisa que nós não podemos perder é a presença do Espírito Santo. Escute, 3 conselhos de Jesus para a nossa igreja. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. 3 conselhos de Cristo para nós. Primeiro, compre de mim ouro refinado. Meus irmãos, quando nós olhamos com um olhar sensível, com um olhar verdadeiro, nós vamos observar que a igreja tem se preocupado com aquilo que não é importante.
Talvez não sirva tanto para nós aqui essa noite, mas eu preciso falar para que alguém ouça. Glória a Jesus. Às vezes nós perdemos uma alma, um soldado no caminho, e a gente consegue dormir com a consciência tranquila. Nos preocupamos, hoje está virando moda colocar telão atrás dos altares, igrejas indumentadas, estruturadas, tecnologicamente, isso é muito legal. Mas a igreja ainda possui pilares, chamado amor, comunhão, unidade, partir do pão. Eu percebo, não sei se você vai concordar ou não, que conforme os anos vão se passando, nós vamos perdendo o calor. Antigamente se abraçava naqueles movimentos, todo mundo suado, passava o rosto no outro, mas depois da pandemia parece que todo mundo ficou distante. A geração está distante, está fria. Onde está a proximidade, o amor? Às vezes um irmão entra do nosso lado em dificuldade, em tribulação, mas nós entramos num mecanismo de culto dia após dia, uma tal religiosidade, e não compartilhamos mais, não temos mais contato, amor, abraço, comunhão, partir do pão. Esses dias eu fui almoçar com o irmão, e nós dividimos ali um recipiente de comida, pegamos um potinho, 2 pratos, um pouquinho para cada um. De repente o Espírito Santo estalou e falou assim comigo: era assim lá na igreja lá atrás. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos comprar ouro espiritual. Eu sempre falo isso. Eu me lembro que quando conversávamos com os jovens da nossa geração e perguntávamos a eles o que você quer ser, eles diziam: eu quero ser pregador do Evangelho, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. Só que esse ardor vai esfriando. E hoje os influenciadores lá de fora estão influenciando mais do que nós. E eu pergunto: de quem é a culpa? É minha, que sou pregador do Evangelho, sou testemunha de Cristo. Você vai lá no hall de seguidores deles e está lá os nossos filhos. Aí você vai lá nos pastores que falam em rede social, você procura lá a nossa geração, poucos estão lá. Mas você vai lá nos famosos que fazem rifa, que faz isso, que faz aquilo, que aparece no meio, nossos filhos estão lá seguindo eles. A igreja tem deixado de influenciar. A igreja tem deixado de comprar ouro purificado. Essa noite o Espírito de Deus comunica ao meu coração que se você abrir o teu coração, Ele tem dons espirituais para entregar a esta geração. Glória a Deus. Vocês, é muito bom sermos bem-sucedidos financeiramente. Seria hipocrisia minha se eu dissesse que é ruim. Não é. Quem não tem de realizar seus sonhos, dar uma estrutura à sua família. Só que existe algo, confesso para vocês, que mexe comigo. É o altar. Desde quando eu me converti, não sei se na última vez que eu estive aqui eu falei um pouco de onde Jesus me tirou. Quando eu disse que minha mãe é responsável por estar aqui, eu tive um passado no mundo, enfrentei a overdose, conheci o crime, as drogas desde muito novo. Mas quando Cristo me chamou, o altar me atraiu. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na minha última overdose, deitado na cama, e minha mãe fez uma oração. E ela disse: Senhor, se tu trouxeres o meu filho à vida de novo,
eu entrego a vida dele e ele será um pregador do Evangelho. A nossa geração precisa voltar a sonhar com o altar. Aleluia. Os seminários teológicos estão vazios. Os trabalhos de oração estão vazios. Mas o Espírito de Deus está selecionando, capacitando novos soldados para a empreitada dos últimos dias. Nós somos a igreja do arrebatamento. Glória e o a Senhor Deus. conta contigo para avançar a sua obra. Aleluia. Onde estão aqueles que querem ouro purificado e saúde? Segundo conselho, eu já começo a terminar. Vestes brancas. Jesus diz assim: vocês produzem lã, mas eu tenho vestes brancas para vocês. O diabo tem trabalhado no consciente dos adolescentes, no consciente dos jovens, tentando trabalhar no consciente da igreja para diminuir o efeito do pecado, a consequência do pecado. Jovens e adolescentes, com todo respeito, me ouçam no que eu vou dizer. Para termos uma vida de sucesso, eu digo de uma maneira geral, espiritualmente, familiar, ministerialmente, a última coisa que nós podemos fazer é pecar. Eu me lembro quando eu assumi ali a congregação de Barra Mansa, quase 3 anos atrás, obreiro novo, não tinha nenhuma experiência, primeira congregação. Eu me lembro que eu estava de joelho dobrado e o pastor estava me passando a chave, o antigo dirigente estava me passando a chave da congregação e eu por dentro eu tremia. Falei, eu nunca fiz um casamento, eu nunca fiz uma cerimônia fúnebre, eu nunca batizei. E aquele rebanho diante de mim, eu falei, e agora, Espírito Santo? O Espírito Santo falou assim aos meus ouvidos: a única coisa que você precisa é não pecar contra mim. E ali começou um desafio. Quando a gente, pastor bem mais experiente, sabe, os pastores, quando a gente assume a congregação, nossa família fica em xeque. Nossa saúde, nossas finanças, nossa vida fica em xeque. E ali eu comecei a entender a responsabilidade e a importância de termos vestes brancas. Preste atenção, temos 9 minutos. Você sabia que o diabo pode pegar e levar o teu nome até o mundo espiritual numa espécie de tribunal de juízo? Ele pode chegar e levar até o Senhor e dizer: olha aqui como ele fez com Jó, olha o teu servo Jó. Aí é o momento que as vestes brancas fazem diferença. Nós temos pregadores muito bons, ensinadores, até dirigentes que fazem, acontecem, mas deixa eu te dizer com muita tristeza o que eu vou lhe dizer: tem faltado crentes de vestes brancas. Estou dizendo daquele crente que foge da aparência do mal. Esses dias nós estávamos lá em um trabalho de libertação em Barra Mansa, e o demônio pegou no rapaz e começou a se jogar pelo chão, bater a cabeça, virar banco, rosnar de mão para trás. Eu olhei e não tinha ficado ninguém. Eu falei: cadê os crentes de veste branca? Nossa geração está toda presa, com probleminha lá na rede social, no celular, vida oculta, vida escondida. Crente que não ora, que não jejua, que não consagra, que não busca. Aí a coisa aperta, não sobra um. Ai, irmãos, minha mãe está aqui, ela não me deixa mentir. Chegamos na firma, lá na empresa, o Espírito Santo falou: não toma café. Chegou na hora do almoço, ela falou: almoça, meu filho. Eu falei: Jesus mandou não almoçar, mano. Chegou na hora do café da tarde, Jesus falou: não.
eu já estava fraco, mas eu prossegui na minha consagração. Chegou de noite, aconteceu aquilo, eu disse: obrigado, Espírito Santo, porque tu ainda prepara teus servos. A minha geração não tem mais envolvimento com o mundo espiritual. É uma geração natural. Eles olham para o Evangelho, para as Escrituras e veem cálculos matemáticos, métricas. Mas eu ainda sou do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós nos consagrávamos. Aonde estão os remanescentes aqui essa noite? Aonde está você que ainda tem vestes brancas e está batendo no peito e dizendo: Jesus, conta comigo nesse último momento da igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo conselho, já parto para o terceiro para encerrarmos. Primeiro conselho: compre de mim ouro purificado. Segundo conselho: compre de mim vestes brancas. Terceiro e último conselho, Jesus diz assim: vocês têm até um colírio aí, mas eu tenho um colírio que vai fazer vocês enxergarem diferente. Aleluia. A nossa geração precisa ter os olhos espirituais abertos. Eu tenho duas filhas, uma de 8 e uma que vai fazer 15 esse ano já. Esses dias eu peguei pensando que eu estou ficando velho, já minha filha vai fazer 15 anos, meu Deus. O tempo passa. Esses dias eu peguei um livro da minha filha para ler e eu me escandalizei. Um livro proposto pela escola. Mas nós estamos, muitos de nós, de olhos fechados. Olha, meus irmãos, desculpe-me aqui trazer uma notícia secular nesse altar, enquanto aqui é para falarmos das boas novas, mas já tem gente colocando prótese de pata de animal para andar como quadrúpede aí no mundo. Esses dias eu vi um vídeo de 4 pessoas sendo pastoreadas igual cabras, pintadas de cabra, e o pastor puxando a corda. Agora está aí entrando essa moda de ter bebê reborn. Tem gente que ri, aí nós vemos esse menino que passou falando essas línguas aí. Tem muita gente rindo, mas quem está rindo de verdade é o diabo. Ecoa dentro de mim, pastor, peço perdão ao dirigente da igreja, mas ecoa dentro de mim a mensagem: desperta, igreja. Nossos jovens, nossos adolescentes estão sendo arrebanhados ao mundo, seduzidos pelo tráfico, pelo crime, e nós ficamos de braços cruzados. A minha Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Essa noite possamos adquirir ouro provado no fogo, vestes brancas. Você vai começar essa semana dizendo: Espírito Santo, eu vou recomeçar um propósito. Você vai tirar a poeira da tua Bíblia e vai falar: eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Quando o vosso pastor marcar, vamos orar, eu creio que a igreja estará aqui de joelhos dobrados, buscando a face do Senhor. Nós obreiros, nós líderes, nós crentes, precisamos avançar. E aqui eu já encerro. Eu sei que é um assunto que você não vai rodopiar, glorificar, mas deixa eu te dizer, o tempo é findado. Se os pregadores tivessem a consciência que faltam minutinhos para o arrebatamento, se nós levássemos mais a sério a causa, não teríamos essas situações lá fora.
Nós temos o Espírito Santo, meu pastor. Jesus nas escolas, nas universidades, no bairro. Homens, mulheres que estão dispostos a pagar o preço pelo Evangelho, em oração, em santidade, em consagração. Esta é a mensagem da última hora. Jesus está voltando à igreja. Com autorização do nosso pastor, eu quero te convidar, fique de pé comigo. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, e aqui eu encerro, que as horas nos pedem a fazer. Teve uma vez, Diácono Júnior, que eu entrei numa luta tão profunda que eu não podia mais orar. Existe uma diferença entre orar e clamar. Orar, você pode até orar em espírito sem abrir a tua boca, mas você não consegue clamar sem gritar a Deus. Clamor significa um grito de socorro da alma. Só que eu entrei numa luta tão ferrenha. Parece que o inferno se levantou e falou: agora eu vou destruir, vou parar, vou acabar. Foi uma estratégia através de um dom que eu consegui permanecer, chamado línguas estranhas. Eu orava, eu sentia o diabo ali me cirandando no meu quarto. Eu chorava, clamava, e eu não queria falar, que eu sabia que ele estava me ouvindo. Aí o Espírito Santo falou assim: comece a orar em línguas estranhas. Eu dobrava meu joelho e ficava ali meia hora. Aí nós vemos um acontecimento atual como esse e rimos. Aí vem os nossos filhos, nossos adolescentes e falam: isso é bobeira. Só que no mundo espiritual, além de dom, de edificação, isso é uma arma do crente. Aleluia. Porque você fala com Deus, o diabo não entende, os homens não entendem, só Ele sabe. É uma língua espiritual codificada, que é uma representação, uma manifestação do poder de Deus sobre a igreja. E ali eu dobrava meu joelho, falava com Deus, meia hora, uma hora em mistério. Irmãos, eu levantava dali tão fortalecido. Isso se tornou uma prática na minha vida. Nós temos perdido pérolas. Só que ainda há tempo de restauração. Há tempo de reconstrução. Há tempo de voltar, há tempo de consertar, há tempo de reencontrar a dracma que se perdeu. Confesso para vocês, eu ainda tenho esperança na minha geração. Eu ainda tenho esperança na igreja do século 21. Nós estamos vendo um avivamento começando dentro das universidades federais, onde o diabo imperava, onde o mundo imperava. Quartel-general das ideologias contrárias às Escrituras. Agora eles estão lá cantando, louvando. Aleluia.
Jesus, humildemente eu te oro essa noite, Senhor. E eu te peço com muito respeito e carinho, continua a olhar pela congregação do Independência, Senhor. Pela vida do pastor Eliabe, sua esposa, sua filha, os obreiros dessa casa, os músicos, os jovens, os adolescentes, a liderança, os novos conversos, os obreiros que estão na portaria, na recepção. Senhor, eu te peço um poder sobre esta igreja. Aleluia. Glorificado. Poder para enfrentar o mal que assola essa localidade, Senhor. Oh, aleluia. Contempla esta congregação, Senhor. Os crentes dessa casa, Senhor. Guarda os jovens. Eu oro pela mocidade da tua casa. Eu oro pelos adolescentes da tua casa, Senhor. Toda seta lançada contra a mente nós repreendemos em nome de Jesus. Todo projeto do diabo nós declaramos falência essa noite em nome de Jesus. Acontecerá o contrário. Esta igreja irá buscar almas no mundo. Continua prosperando essa obra, falando com esta igreja. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de aqui estar. Aleluia. Eu te oro em nome de Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigado, Jesus.